Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou Danilo Carlos, o Growth Hacker, o youtuber que mais fala de marketing no Brasil. E aqui, se você prestou atenção no título, nós vamos falar nesse vídeo justamente sobre isso. Sobre como você faz para abrir uma agência de marketing agora, quais são os prós e contras disso, o que é mais lucrativo, o que é menos lucrativo. Então eu fiz todo um mapeamento aqui no Miro para você estar bem legal. E embaixo, aqui eu dou um modelo de negócio para vocês, ó, aplicarem, tá? Prospecção, ação para clientes. Então tá muito bacana, fica aqui, não sai desse vídeo, que tá muito legal para você desenvolver aí. Se você tem ideia de trabalhar com uma agência de marketing digital, eu vou tirar todas essas dúvidas para você, tá bom? Roda a vinheta. Então é isso aí, se você continua aqui, muito obrigado. E eu vou dar toda a minha experiência, são muitos anos de agência, muitos anos trabalhando com marketing digital, muitas empresas, entre programas de televisão, entrevistas, tudo. Então eu queria trazer essa experiência para você que está querendo abrir uma agência de marketing digital, tá? Então eu queria, não vou ficar enrolando muito não, já vou direto aos pontos aqui. Uma agência de marketing, né? Eu queria dizer algumas coisas importantes para você. A primeira coisa importante aqui, que a gente tem que frisar, é que você não vai ficar rico. Não vai ter como você ficar rico montando uma agência de marketing digital. Eu sinto muito. Se você achou que você ia ficar rico abrindo uma agência de marketing digital, você não vai ficar rico, não. Outro ponto aqui que eu quero dizer para você é que você vai estudar para sempre, né? Olha, Google, Facebook, a maioria das redes sociais, LinkedIn, tecnologias com desenvolvimento de site, aplicativos, tudo isso, as ferramentas, elas mudam anualmente. Então, principalmente se você for trabalhar com SEO, posicionamento de site na primeira página, isso muda todo ano, então você tem que estudar e tudo que você aprendeu no ano passado não serve mais para o ano conseguinte. Então, assim, eu não estou querendo jogar um balde de geografia em você, não, mas eu estou dizendo para você, eu sou obrigado a te dizer as dificuldades, tá bom? Aí, o que aconteceu? Quando você estiver aqui, né, começando a agência, você vai ter que ter a seguinte questão. Sem resultados, os seus clientes não vão ficar com você, tá? E aí, para você trazer esses resultados, você vai precisar incluir e pensar com muitas cabeças. Ou seja, você vai precisar dividir com o seu time, dividir com algumas pessoas todos os seus insights, tudo aquilo que você está tentando planejar para esse cliente. Então, e isso inclui, tá? Aqui, ó, isso inclui uma equipe especializada em cada área. Então pensa que você vai ter que ter um profissional que saiba muito sobre gestão de conteúdo, um profissional que saiba muito sobre SEO, um profissional que saiba muito sobre dev, desenvolvimento de sites. Então assim, para você ter uma pessoa que saiba tudo em todas as áreas, são anos e a pessoa tem que gostar muito de estudar. São anos aplicando isso em várias técnicas, né? E nesse ponto, isso pode ser mais caro do que você está imaginando aí. Então você fala, eu quero abrir uma agência de marketing digital, mas qual é a sua especialização? Em qual ponto você é especializado? E aí, o que acontece é o seguinte, ó, eu não vou para esse lado agora aqui, para o lado de habilidades, eu vou para cá. Presta atenção, se você está pensando em abrir uma agência só para vender, tá, esses serviços, por exemplo, sites, tá, pacotes de rede social, gerenciamento de Instagram, gerenciamento de Facebook, gerenciamento de LinkedIn. Você está pensando em vender inbound marketing, né? A maioria das agências trabalham muito com isso, com esses jobs, né? Que são os trabalhos, né? Vamos falar, tem muita gente que não gosta de americanizar o processo. Mas se você vai vender vários trabalhos assim o inbound marketing, na questão é aquela forma que você produz o conteúdo nas redes sociais, justamente isso daqui, né? Você vai produzir os conteúdos e essas pessoas vão chegar no teu cliente através dos conteúdos que você vai produzir, ok? E aí o que acontece? Isso não é lucrativo.
Isso é um modus operacional. Isso não é lucrativo para uma agência. Até sites aqui, ó. Aí você fala assim, pô, Danilo, desenvolver site, desenvolver loja virtual não é lucrativo? No modo operacional, não é lucrativo, tá? Por quê? Porque estes serviços, os clientes não pagam o que vale para executar. Você tem nisso aqui, você tem um mercado muito concorrido. Já ouviu falar daquele negócio de oceano azul, oceano vermelho? Então, esse aqui é o oceano vermelho das agências. Porque não é difícil, tá, você encontrar pessoas que faz post, né, pacotes para redes sociais, esse gerenciamento dessas redes aqui, ó. Isso aqui não é lucrativo. Então, se você pensa em montar uma agência de marketing digital para vender isso, você tem que ver o seguinte, se não é melhor você continuar com freelancer, né, como freelancer. Essa é a minha primeira dica para vocês nesse ponto, tá? Aí vamos voltar lá. E não tem só isso. Você abrindo uma agência, você precisa dominar algumas habilidades. Quais são? Você está pensando que é habilidade técnica? Não. Eu estou falando de habilidade comercial, porque você vai ter que vender o seu serviço para alguém. Você vai ter que dominar habilidades financeiras para fazer a gestão financeira da sua empresa. Você vai ter que ser um bom gestor, porque você vai ter que gerir, né, fazer gerenciamento da sua equipe, né? Gestão de processo, como é que você vai cuidar dos projetos, né, que você vai encabeçar? Você tem que ser um bom gestor. Você se considera um bom gestor para cair de cabeça numa agência de marketing? Porque muitas vezes você está aí, você está trabalhando como funcionário e você nem tentou ser freelancer, fazer freela. E como é que você é com a questão de entrega de projetos? Você, no seu dia a dia, você cumpre prazo, você estabelece prazos para você e você consegue cumprir isso. Porque a partir do momento que você assumir essa responsabilidade de abrir uma agência, você tem que se preocupar com esses pontos. Isso é muito importante, tá? E se você achar que você não está qualificado para isso, então acho melhor você segurar um pouco, né? E como é que está a sua parte de vender os serviços que você está pensando? Porque muitas vezes o que acontece, pessoal, o que é lucrativo para uma agência, tá? O que é lucrativo para uma agência? Deixei até aqui, grande aqui para você. Lucrativo para uma agência é vender uma mentoria. Mas o que é uma mentoria, Danilo? É você desenvolver um método, como nós temos aqui na DCSJA, um método onde eu aplico toda a parte de funil de vendas, mas usando todo o conceito da automatização do funil. Então a gente tem uma ligação do site com o CRM, que é ligado no e-mail, que vai ter um funil potente, que é tudo automatizado, criando um engajamento com as redes sociais e com as matérias num volume grande para o CEO trabalhar junto. Então olha o corpo que eu tenho no pacote de serviço. Mas isso é um plus, nem todo mundo consegue pagar. Então a gente tem pacotinhos onde eu mesmo atuo nas áreas de gestão de tráfego e na parte de, aqui em cima, planejamento. Se você quer ganhar dinheiro com marketing digital, você tem que vender isso, planejamento. E ganhar uma porcentagem sobre o produto vendido. Muitas vezes o cliente tem um serviço que você consegue encapsular ele online, e aí você cria lá a página, você cria lá todo o processo de venda desse produto e combina um percentual de venda com esse cara, para você ganhar isso de volta, que é o que a gente chama de FII mensal. Isso é o que vai fazer você ganhar dinheiro. Isso, tá, é lucrativo, tá? Apesar que você trabalhando com esse outro pacote aqui, você consegue fazer uma média aí de 5 mil, no máximo até 18 mil reais. Eu acho que você trabalhando aí com uma pequena equipe você consegue fazer, né? Mas isso não é lucrativo, porque isso não vai pagar as contas, você vai sobreviver, não vai conseguir resolver muito com isso, tá? Aí depende muito de você. Muitas vezes, por questões dessa parte aqui, de você ter que ter uma equipe especializada, vale a pena você continuar como freelancer e ir terceirizando os pontos. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer é nessa questão aqui, ó, você vender a mentoria, que é o melhor dos mundos,
vende a mentoria, ensina o cliente a fazer tudo isso daqui, tá? E faz só um acompanhamento. Não fica na parte operacional. Ensina o cliente a fazer isso aqui, faz a mentoria, tá? E aí você vende a mentoria para vários clientes, e aí você vai acompanhando, você cobra um FIIzinho mensal para acompanhar isso. É muito mais fácil. Nessa quesito de você vender o planejamento, né? A mentoria você vende uma vez só, o planejamento também. Então, geralmente, as empresas que compram planejamento, elas encaixam e fazem isso aqui. Ah, mas qual a diferença do planejamento com a mentoria? É que a mentoria você executa. A mentoria você vende, mas você executa por um tempo, tá? Depois você deixa a empresa pilotar, ok? E aqui você só vende o planejamento e a empresa pilota sozinho. Esse é o melhor dos mundos, né? Quando você vende uma ideia e vai ganhar um FII daquela ideia para sempre, para você administrar um pouco esta parte aqui também. Mas aí já é mais lucrativo ganhar uma porcentagem em cima do produto que você está trabalhando. Beleza? Se você tiver alguma dúvida no geral, deixe seu comentário aqui, que eu vou fazer questão de explicar para vocês tudo muito bom, tá? Mas eu quis trazer isso para vocês aprenderem isso aqui. Vou deixar ter um overview mais aqui dinâmico, tá pequenininho, mas eu quero dizer o seguinte, que a agência, você tem que ter esses conceitos, né? Você tem que dominar essas habilidades, já que você está montando uma empresa, você vai ter que ser o seu próprio chefe, então você tem que ter consciência disso. Se você fracassar nessa parte, sua empresa não vai dar lucro, você vai ficar, assim, você pode até sujar o teu nome quando você põe uma empresa. É bem complicado. Não é fácil, não. Na verdade, eu adoraria ter mais concorrentes nessa área, eu quero incentivar você, sim, a ter uma agência, até porque nós que somos uma agências maiores e mais velhas no mercado, a gente tem muito comum passar serviço para agências mais novas, né? E justamente esse é o ponto. A dica que eu vou dar para você é o seguinte, se como freelancer ou como profissional liberal, você está tendo mais pedidos, mais serviços, é a hora de você trazer gente para a equipe e pensar em crescer. Se você não está conseguindo tracionar isso, vender isso na internet, as suas coisas, não é o momento de você abrir uma empresa, não é o momento de você ter mais gasto com equipe especializada. Dá uma freada aí, não quero jogar um balde de água fria em você, não. Eu estou querendo ser realista, tá? Agora, se você está tendo bastante procura, se você está entregando todos os seus serviços e você viu que você tem um mercado a explorar, senta o pau, tá? Que está na hora de você expandir mesmo. E se você não ficar se você puder sair desses pacotes que não são lucrativos, pensa em vender planejamento, pensa em desenvolver o produto daquele cliente, ganhar uma porcentagem em cima, ou vender uma mentoria. Isso aqui dá grana na internet. E se você puder vender online, melhor ainda. Sai da tua região, vende online. Vai vender online, porque regionalmente é difícil você expandir no quesito de agência. Então, esse é o ponto de você montar uma agência. Decidiu montar? Pô, Danilão, eu vou fundo nisso, eu quero montar uma agência. Então, beleza? Então, eu dividi aqui para vocês. Eu vou dividir para vocês aqui as jornadas, né? Então, a gente tem fases jornadas 1, 2 e 3. Ações, o que fazer, né? Prospectar, como melhorar a sua presença digital. Prestação de serviço, né? O que os seus clientes estão pensando de você e o que você vai ter que se preocupar. Quais são os sentimentos dos clientes em relação ao seu trabalho. E os resultados reais que você está gerando. Você lembra lá em cima que eu falei para você? Se você não dá resultado, todos os seus clientes vão sair de você e você vai perder os seus clientes. E aqui eu coloquei umas oportunidades, o que você tem que se preocupar na fase 1, fase 2 e fase 3. Então vamos aqui para ações, né? Então aqui, primeira fase, você vai montar uma agência, você vai ter que montar uma estrutura, seja ela online ou física, já tem que pensar nisso. E se você está começando agora, a minha dica para você físico é partir para um cowork. Vai para um cowork, monta a tua agência lá, paga um fizinho pequenininho, vai ter alguém que vai atender o seu telefone, pegar seus recados, melhor dos mundos. Vai ser online? Usa um WhatsApp Business, você mesmo atende, monta um site bacana e aí você já estabeleceu o seu telefone, estabeleceu sua presença onde? Em sites e redes sociais.
é uma agência digital, no mínimo você tem que estar presente nas principais redes sociais aí. Depois, você vai ter que estudar as suas habilidades. Por quê? Eu mesmo, quando eu comecei lá atrás, há mais de 15 anos atrás, eu tinha uma experiência com desenvolvimento, infraestrutura de computador, desenvolvimento. Depois eu passei para estudar a parte do planejamento, da parte das análises sociais, que eu fiz um curso para entender o comportamento social. Então eu fui mais para as redes sociais. Aí eu fiz treinamento com o Google, fui aprender tráfego pago, depois foi Facebook. Aí eu caí um pouco para desenvolvimento web, desenvolvimento de aplicativo, que aí eu já fui usar aquela minha primeira experiência. E aí eu fui evoluindo nessa parte. Só que eu era muito ruim, né? Até hoje eu não tenho muita habilidade com criação, desenvolvimento de arte. Então eu tive que estudar uma possibilidade de trazer sócios. Então, no primeiro formato da agência, nós tínhamos o Rafael Salles, que é o meu sócio, diretor de criação, onde ele fazia toda a parte de imagem. E tinha a Rebeca, que trabalhava com a gente no primeiro molde, onde era a gestora de conteúdo, né? Hoje a Rebeca não engloba mais o nosso perfil societário, né? E a gente trouxe a Juliana, que faz essa parte de assessoria de imprensa. Então, que é a minha sócia, que a gente fundou a DCSJA, beleza? Você vai definir o portfólio de serviços, o que você vai vender. Lá em cima eu defini para você. Você vai fazer site? Você é uma agência só de site? Você é uma agência só de gestão de conteúdo? Você é uma agência de gestão de tráfego? Você vai cuidar das campanhas pagas diárias, né? Infelizmente, nesse primeiro ponto, você tem que criar cases. Eu tenho um vídeo aqui que ensina você a procurar os seus amigos próximos, empresas amigas, né, de pessoas que você conhece, e criar cases em relação disso. Você vai precisar criar conteúdo para você mesmo, porque você tem que estabelecer a tua presença digital, né? Você vai criar um funil, porque se você não tiver um pipeline, como é que você vai prospectar? Então você tem que ter um sistema de funil de vendas ativo, né? Então você vai ter que estudar sobre isso ou contratar alguém, né? Porque às vezes você é uma agência de desenvolvimento. Você não tem a parte comercial ativa, você tem essa deficiência. Então você contrata uma outra agência que tenha expertise em quê? Em trazer clientes que estão precisando desenvolver de sites. Então você vai criar um funil de vendas. Vai nutrir o seu cliente e vai investir em ads, ou seja, tráfego pago, né? Se tiver alguém dentro do seu time que entenda disso, ótimo, mas você não vai poder fugir disso. Essa é a primeira ação que você tem que fazer com você, com a agência, para você se prospectar na internet, e é o básico para você prospectar um cliente nos dias de hoje. Você tem que ter isso. Se você caiu nesse vídeo totalmente de paraquedas e é uma empresa, e a tua agência não trabalha esses pontos com você, tá aí o problema, porque a sua empresa não tá indo bem na internet. Né? Você tem que ter o básico de tudo. Né? E se você é uma agência, você tem que se preocupar com isso. E aí, você vai fazer prospecção. E aonde você vai prospectar? Você e o teu cliente. Hoje em dia, as 3 principais redes, tá? Instagram, Facebook e LinkedIn. Por que Instagram, Danilo? Porque é a segunda rede mais acessada do mundo, tirando o YouTube. Eu não canso de falar isso, tá? Criar matérias. Aqui já entra assessoria de imprensa. Você vai lá, vai criar matérias que tem o perfil do seu cliente. Mobilidade com o site. O site tem que ser responsivo. Tem que ser mobile. Então, se você está aqui, ó, né, estabeleceu sua estrutura, desenvolveu um site para você, cuidado para esse site ser mobile. Isso é muito importante. Isso vai impactar a sua prospecção, tá? E-mail marketing. Todo mundo reclama de e-mail. Mas você que está me ouvindo aí, você não deixa de olhar o teu e-mail um dia sequer. E talvez você olhe o seu e-mail mais de 5, 6, 10 vezes por dia. Então, cara, e-mail marketing. Você tem que ter uma landing para você construir o teu sistema de e-mail marketing, tá? Anúncio. Eu não estou falando aqui de anúncio pago. Eu estou falando aqui de anúncio que você vai fazer nas suas redes sociais para você prospectar o seu serviço com stories de Instagram. Isso é muito importante. Ah, mas eu tenho que fazer anúncio pago também? Tem. Aqui em cima eu falei para você, lá no básico, que você tinha que investir em tráfego pago, tá?
que são os ads. Você tem que investir em tráfego pago. Você precisa entender dos 8 P's do marketing digital. É muito importante você ir lá. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre os 8 P's do marketing digital para youtuber, mas antes eu falo quais são os outros P's do marketing digital. Pratique os 8 P's do marketing digital. Você é uma agência digital. Você tem que estudar. Lembra lá em cima que eu falei que você não ia deixar de estudar nunca mais na sua vida? Então agora você tem que estudar os 8 P's do marketing digital. Automação. Ou você automatiza o teu processo de agência, ou você vai atender 3, 4 clientes no máximo, e você vai precisar usar suas ferramentas de marketing. A automação de marketing é programação de postagem, é ter todo o sistema de leads automatizado com CRM, né? Olha lá, então o negócio está ficando mais profissional. Cara, mas para ser uma agência eu preciso de tudo isso? Precisa. Para ser freelancer, não. Mas para ser uma agência, precisa. E ferramentas de marketing digital, você tem que usar o Trello para fazer a gestão dos seus projetos com os seus clientes. Você pode usar o Ethos para programar e publicar todas as suas postagens em todas as redes sociais ao mesmo tempo, tá? E aqui, não menos importante, mas para mim uma coisa muito importante é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele define toda a sua ação e como você vai usar essas ferramentas de marketing, como você vai usar a sua automação, como você vai aplicar os 8 P's em relação àquele cliente. E eu vou repetir para vocês, é muito importante que vocês assistam o vídeo que eu tenho aqui no canal sobre os 8 P's do marketing digital para youtubers, porque do mesmo jeito que eu apliquei para os youtubers, você pode aplicar para o teu nicho de mercado. Você vai entender, tá? Vocês não são pessoas desprovidas de inteligência, vocês são super inteligentes, vocês são super capazes. É só você ir lá o vídeo e fazer uma analogia. Pô, ele fez isso aqui, então para o meu nicho de mercado, se eu fizer dessa forma, eu vou conseguir aplicar os 8 P's de forma potencial para o meu negócio, beleza? Planejar estrategicamente significa assim, entender o teu concorrente, o que ele está fazendo de bom no mercado e seguir as mesmas práticas, olhando as tendências, tá? Então agora aqui embaixo, nessa prestação de serviço, é mais o que você está prestando e o que os teus clientes estão pensando. Então, na primeira fase, quando a gente está nesse quesito aqui, desse grau, você tem um atendimento ao cliente, então geralmente você vai definir alguém aí que vai fazer esse primeiro atendimento, né? Você vai ter os seus funcionários, então você tem que ter feedback de como eles estão agindo com os clientes e a entrega das artes. Então o Trello te ajuda muito com isso aqui, né? Tem uma ferramenta Trello, eu vou deixar ela descrita aqui no link da descrição do vídeo, tá? Então isso já te ajuda a você ter esse tete-a-tete, ter esse feedback, tá? As redes sociais, né? Quais as redes sociais que você está trabalhando, como que está essa prestação de serviço em nível de rede social, o tipo de conteúdo que você está publicando nas redes sociais. Cuidado, bata um papo com o seu cliente primeiro, veja que tipo de conteúdo você pode postar ou não. Cada cliente tem um segmento, tem um nicho de mercado, então atue direitinho nisso, tome cuidado em relação a isso. Gestão do tráfego pago, né? Olha a verba do teu cliente, conversa com ele, analisa a tua verba também, tá? Para saber quanto que você vai poder pôr de tráfego pago sem comprometer o teu orçamento. Cuidado com a configuração, olha o ego. Tráfego pago, você imagina como se tivesse um carro e você está pondo gasolina nele. R$100 você vai rodar o bairro, né? R$200 você vai até o centro. R$500 você já dá uma voltinha na cidade. Então você vai vendo aí o quanto de dinheiro que você tem para fazer a administração desse tráfego pago corretamente. E mais, cuidado com o nicho, o tipo de público. Tem outros vídeos, inclusive um vídeo que eu ensino você a fazer a configuração do tráfego pago para o Facebook. Está muito legal e eu falo sobre segmentação de público. Assiste esse vídeo que vai ser legal para você. A gestão do orgânico é SEO. SEO, é inbound, é criar matéria para trazer o teu cliente através dessa matéria, é publicar nas redes sociais certinho para trazer esse cara. Isso é muito importante. E aí, em relação de prestação de serviço, cuidado com o que os teus clientes estão tendo de feedback, é o seguinte, os desenvolvimentos, que é a parte mais complicada da agência, é onde talvez você patine mais, porque geralmente
nós não somos todos detentores do desenvolvimento. Por quê? Porque geralmente você contrata programador para fazer. E programador, é assim, no seu geral, os que não estão com você, que você contrata freelancer, estão fazendo N trabalhos ao mesmo tempo. O programador pega vários projetos. Então ele define, você vai lá, por exemplo, em sites como Get Ninja, e você contrata o programador e ele te fala, te entrega em 15 dias, infelizmente ele vai te entregar em 20, 25, 30, quando não surgir um erro na programação e isso atrasar um pouco. Então, quando você não domina a programação, você não vai conseguir cumprir um prazo, a minha primeira dica para você é, combinou 15 com o programador, combina 30 com o teu cliente, tá bom? Porque se você entregar antes, ele vai ficar bem feliz com você. Se você atrasar, ele vai ficar bem chateado. E, inclusive, às vezes você vai participar de projetos que não dependem de você a entrega, acabam dependendo de um terceiro. E aí o caldo entorna e fica mais caro o molho do que o peixe. Cuidado com projetos de desenvolvimento. Isso entra em questão de site, loja virtual, principalmente sistema. Quando você vai vender um aplicativo ou vai vender um sistema para o teu cliente, cuidado quando você for precificar. Eu, muitas vezes, lá no começo, há 10 anos atrás, eu tomei muito na cabeça com o sistema. Muitas vezes eu tive que pagar do meu bolso para terminar, porque o cliente já tinha pago tudo que ele tinha que ter definido para a agência e acabou ele não recebendo. Já tive problemas de ter que pôr 3, 4, 5, 6 programadores num projeto e, sabe, entregar com muito custo, pedir para o cliente paciência. Porque quando você não tem o programador com você, quando não é teu core business a programação, fica muito difícil você honrar tudo aquilo quando eles vão embora. E muitas vezes eles estão falando que estão fazendo uma coisa e não estão, então cuidado com devs. Se você não faz desenvolvimento, cuidado com devs. Eu vou te falar por quê. E eu não estou criticando o programador não, tá? Infelizmente eu sei que tem bons programadores, mas você tem muitos programadores que são amadores, que fazem isso. Eu vou qualificar isso como programadores amadores. E eu estou passando para você uma visão de agência. Não estou fazendo aqueles videozinhos comerciais aí, que aparece um cara bonitinho, faz uns efeitos de edição. Não, eu estou dando a minha opinião para você como gestor, dono de agente de publicidade digital, há mais de 15 anos no mercado. Essa a minha visão que eu quero dar para vocês. Então essa parte dos devs é muito importante. Você tem que ter um cara geralmente por indicação e mesmo assim vai dar errado alguma coisa. Então cuidado com o prazo de programação, cuidado com o programador, tá? Com o programador amador, tá? E cuidado com o preço, né? Quando você for orçar, mensura muito. Eu vou dizer aqui, eu vou ser bem crítico nessa parte, do seguinte forma. Você sabe desenvolver site? Não, não venda site. Você sabe desenvolver sistema? Não, não venda sistema. Você sabe desenvolver o e-commerce loja virtual? Não, não venda isso, tá? Se você souber fazer, faça. Todos os projetos que eu tentei fazer nessa área que eu não domino, deu errado, tá? Então, fica a minha dica para você não fazer isso, tá? Ou você aprende e você desenvolve, ou você sai fora. Relatório. Uma boa agência de marketing digital tem que fazer os relatórios para o teu cliente no final do mês, onde você vai apresentar tudo aquilo que você fez de todos os cartõezinhos acima, né? Você vai ter que apresentar todos esses seus trabalhos, porque você vendeu isso, então você tem que fazer. A minha dica para você é o seguinte, fazer relatório é muito chato, é maçante, você tem que ir em várias ferramentas, você tem que depender muito do Google Analytics e você tem que depender de resultado. Porque se você não tiver nenhum resultado, por exemplo, nós temos um cliente que a gente faz uma super ação de marketing para ele. Talvez hoje é o cliente que mais tem ação de marketing, porque inclusive os sócios são meus amigos, né? Considero meus amigos. Então eu faço muito pela empresa. E é muito ruim quando você não tem esse feedback de resultado. Mas geralmente eu ligo lá e pergunto, e aí? Quantos leads a gente teve nesse mês? E aí eles falam, ó... teve 13, teve 16, teve isso e tal. Então eles dão esse feedback pra gente. Mas você tem que ir no Analytics, você tem que pegar todos os dados, você tem que ir no Facebook, você tem que ir no LinkedIn, você tem que ir no Instagram, você tem que ver a sua automação de e-mail.
todas as ferramentas que você fez, tem que conversar com o funcionário para você gerar todos os dados bonitinhos para você entregar para o cliente aquilo que realmente importa. Então, analisar as métricas, tudo que fez, e com isso, né, com todos esses serviços que você vai prestando e esses feedbacks que você vai perguntando, você vai tendo o quê? O sentimento que os clientes têm em relação ao seu trabalho, o sentimento que eles têm em relação ao atendimento, aos seus funcionários, as entregas das artes que vocês estão fazendo, né? Você tem que tomar cuidado com isso. Tráfego pago, né? Projeto, né? Gestão do orgânico, tipo de conteúdo, para saber se não está meia boca, se é isso que o cliente está querendo mesmo. Então esse feedback com o cliente é muito importante, tá? E quando você apresenta os relatórios, apresentar relatórios bonitos, com os números, não mentir nos dados. Nunca minta nos dados, porque dá para descobrir. Você tem o Google Analytics aqui, aí quando o cara for logar lá no Google Analytics, ele vai perceber que você está maquiando os dados. Nunca faça isso. Tá ruim? Apresente os relatórios ruins. Tá bom? Apresente os relatórios bons. Né? Porque se tá ruim, o relatório está indicando para você o seguinte, que você tem que melhorar naquela área. Talvez seja o valor que você está aplicando no investimento no tráfego pago, seja a quantidade de matéria que você está gerando no orgânico, ou até o tipo de conteúdo que você está fazendo. Então isso é muito importante você ter essa visão para você ficar esperto com essa área, tá? E o resultado dos leads, tá entrando os clientes aqui, né? Porque aqui você não vai ter nada de cliente, né? Não vai ter, mas aqui vai gerar cliente e os relatórios geram resultados, vai gerar cliente. Como é que está sendo a tua estratégia? Lembra que a gente falou do planejamento estratégico? A estratégia que você criou, que você desenvolveu, né? Se você estiver seguindo esse meu esquema, está gerando cliente, está trazendo resultado, você precisa melhorar o teu conteúdo, você precisa melhorar o teu tráfego, como é que está o teu orgânico, como é que está essa automação desse teu funil de vendas que você criou, né? Tá nutrindo os clientes direitinho com esse conteúdo aqui? Tá fazendo tudo isso? Como é que tá essas ferramentas de marketing que você implantou? Tudo isso você tem que se preocupar com isso. E aí, quais são as oportunidades que você vai ter? Aqui na primeira fase é estudar o mercado, é aquilo que a gente tinha falado lá no começo. Você vai estudar o mercado, analisar a tua concorrência e olhar o Google Thinks, né? O Google Thinks é muito bom, tem o Trends também, que tem as tendências. Como toda boa agência, você tem que se preocupar com esse modelo. Danilo, o que eu posso vender nessa fase 2 como agência, né? Aqui a gente está falando exclusivamente como agência, tá? Você pode vender site, pode vender loja virtual, né? Não vai dar muito lucro isso, tá? Você pode vender mentoria, aí legal, mentoria bacana para você vender. Você desenvolve um método de marketing digital e aplica esse método num case e fala, olha, eu tenho uma mentoria, eu tenho um método aqui que eu crio umas landings, ok? E aí eu desenvolvo isso tudo com inbound, faço essas landings, esse inbound e o tráfego pago gerar lead para o meu cliente. Eu faço então uma força matriz com essas 3 energias e aí eu gero isso. Apps dá muita grana, mas aí você tem que ser um dev bom em app, né? Não pode depender de um dev para te entregar, porque vai entrar no ponto que nós já falamos. Você pode vender a gestão, que não é a mentoria, porque a mentoria você vende, você aplica e aí você sai, né? A gestão é aquela coisa que você ensina a fazer, ok? E aí você vai repassar isso assim, sem pôr a mão. Diferente da mentoria, que você não só você fala o que vai fazer, você faz por um determinado ponto, depois você entrega para uma equipe interna. Geralmente, algumas empresas acabam dizendo para você o seguinte, não, toca aí para mim. Eu não vou tocar, toca aí para mim, né? Então a mentoria ela é mais lucrativa por causa disso. A gestão é todo esse processo que eu falei, e tem o plano de marketing. O plano de marketing é o plano diretor de marketing da empresa. Geralmente a empresa procura você, que é mais ou menos como você vender a gestão, mas é um pouquinho mais profissional, porque você entrega esse plano escrito. Né? Você cria um plano de diretor de marketing, você entrega como esse plano tem que ser executado. Naquele ano, esse plano vai ser executado desta forma. Né? Então você divide no calendário dos 12 meses e determina o plano de diretor de marketing. O manual de identidade. Muita empresa, quando ela está começando, ela cria o seu manual de identidade.
como o logo pode ser usado, como que eu posso aplicar esse logo, como vai ser meu cartão, como vai ser meu timbrado. Então você cria um manual de identidade da marca. E em oportunidade, dentro desse meio, Danilo, aqui no manual da identidade da marca, eu posso colocar a parte de impresso, cartão de visita, pode. Mas eu já te aviso que desenvolvimento de logo, cartão de visita, não dá muito dinheiro e dá muita dor de cabeça. Se você for uma agência só especializada nisso, você vai ter que ter um volume muito grande desse tipo de trabalho. E esse é um tipo de trabalho que te dá muito retrabalho. Você apresenta uma arte, você tem que refazer. Dificilmente você tem que ser muito bom de criação para você estar trabalhando nessa parte. Então, isso é uma parte que eu deixo exclusivamente com o Rafael, e mesmo ele tendo anos de mercado e estando muito bem no que ele está fazendo hoje, a gente ainda tem retrabalho nessa área. Então, tome cuidado se você for querer trabalhar nisso aqui. E produção de vídeos. Produção de vídeos não é isso aqui que a gente está fazendo. Né? Que isso aqui que a gente está fazendo, eu estou gravando aqui atrás do meu computador e estou fazendo uma graça aqui com minha imagem redondinha. Mas a produção de vídeos é quando você faz uma introdução, faz uma vinheta. E a gente tem o Thiago, que é o cara especialista em motion e especialista em vídeos da agência. Todas as introduções, tudo que você vê dos clientes aí nas nossas redes sociais foram produzidos pelo Thiago, que é um excelente produtor de vídeo. O Thiago, ele desenha os logos na mão, ele tem todo um trabalho de criação diferente do Rafael. Né? O Rafael é uma criação mais estratégica em relação ao produto e serviço, enquanto o Thiago é mais artista. O Thiago desenha tudo. O Rafael também desenha. Então, assim, mas o Thiago se especializou em transformar essa arte em animação, coisa que o Rafael não faz. O Rafael é bom de logo, bom de criar anúncio, bom de ter todo esse entendimento de anúncio, mas ele não faz essa animação, ele não é bom de animação. O Thiago já não, o Thiago já desenha, faz toda a animação daquele logo, daquele bonequinho, daquela letra, e ele cria um vídeo em relação a isso e fica show de bola. Vocês podem ver o vídeo de introdução da Mobilmed e das outras empresas que ele fez, que ficou show de bola. Pessoal, se você gostou desse vídeo, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, por favor, tá? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e não esquece de apertar o sininho para você sempre ser lembrado quando eu lançar um vídeo como esse, tá bom? Volto a dizer que se você tiver alguma dúvida, deixa a sua descrição aqui no canal, que eu vou ter o prazer de explicar para você. Mas como gestor de agência digital, eu tinha que trazer esses dados para vocês aqui. Você que está pensando em abrir uma agência, tá bom? Fique com Deus, se cuide nesses tempos difíceis e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e me ajude a sempre trazer um conteúdo novo de marketing para você. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Você está assistindo Danilo Carlos, o youtuber que mais fala de marketing no Brasil.